bem, abra sua Bíblia, livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 18. Lembrando que todas as mensagens, elas são filmadas, são gravadas, você pode acompanhar no endereço eletrônico que tem aí no seu boletim. Logo na capa do seu boletim, tem o endereço eletrônico das mensagens. Então, se você quiser rever as mensagens, baixar, divulgar, você fique à vontade, está aí no endereço no seu boletim. Jeremias capítulo 18, todos têm? Diz assim a palavra do Senhor. 18 a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar. Soberano e amado Deus, mais uma vez bendizemos o teu precioso nome, pois sabemos que só tu és Deus. Se faz presente aqui no nosso meio, não há outro semelhante ao Senhor. Por isso nós estamos aqui felizes, satisfeitos por poder aprender mais do Senhor, poder confiar as nossas vidas ao Deus que nos trata como nós somos mesmo, barro nas mãos do oleiro, vasos nas mãos do oleiro. Nós te agradecemos por tua palavra, Senhor, tua palavra e teu nome que estão acima de qualquer outra coisa. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que por meio do teu Espírito Santo, a tua palavra poderosa que não volta vazia, ela vem encontrar espaço na vida daquele que veio buscar ao Senhor, porque nós sabemos que os dias são maus e poucos são aqueles que têm buscado a Ti, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco. Nós te agradecemos porque o Senhor cuida do Teu povo. Por isso nós te pedimos toda a direção deste culto, para que o Senhor venha agir nas nossas vidas. E tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, com essa mensagem aqui, foi lida, nós precisamos refletir o que é que tem mudado nas nossas vidas. Se de fato estamos como vaso nas mãos do oleiro. Porque o louvor é muito bonito, muito bem tocado, muito bem estruturado, e é um louvor com base nas Escrituras. Vasos nas mãos do oleiro. Mas será que estamos sendo moldados por Deus? Hoje eu te pergunto, onde você está? Eu falei pela manhã, conversei com algumas pessoas, é muito bonito quando nós lemos nas Escrituras, quando o salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje você está na casa do Senhor. Você se dispôs, saiu do seu lar, da sua casa para estar na casa do Senhor. Mas a pergunta é: você vai se contentar apenas em estar na casa do Senhor? Ou você vai buscar algo mais como está nas mãos do Senhor, do dono da casa? Porque se eu me contento apenas em estar na casa do Senhor, eu não vou deixar que o dono da casa trabalhe na minha vida. E aí eu vou ter sérios problemas. Porque eu preciso estar nas mãos do oleiro. Você precisa estar nas mãos do oleiro. Se estivermos nas mãos do oleiro, é porque de fato Ele está moldando as nossas vidas. Deus é o oleiro. Eu sou o vaso, eu sou o barro. O vaso por si só, o barro na verdade por si só,
Ele não tem a capacidade de autotransformar-se, se é que eu posso usar dessa forma. Ele precisa de alguém com experiência para que venha pegá-lo, moldá-lo, para que de fato haja transformação. Por si só ele não vai conseguir. O problema que hoje o povo de Deus enfrenta é: eu canto a Deus como um vaso nas mãos do oleiro, mas de fato eu não sou vaso nas mãos do oleiro. Eu estou até na casa do oleiro, mas será que eu sou um vaso nas mãos do oleiro? Precisamos entender que muitas vezes são necessárias algumas situações difíceis nas nossas vidas, justamente para que Deus venha nos moldar. Porque o povo, não somente o povo que não conhece a Deus, mas o povo de Deus está como um barro endurecido. E barro endurecido não serve para fazer jarro, para fazer vaso. Deus quer moldar a minha vida e a sua vida, mas para isso é necessário quebrá-la. A pergunta é: você quer apenas estar na casa do oleiro? Ou você quer ter a sua vida quebrada pelo oleiro? Na casa do oleiro ou vida quebrada? Você que está aqui nessa noite, quer que Deus quebre sua vida para fazer de novo? Olha o que você está dizendo. Amém, assim seja, Senhor. Se não houver quebra de estrutura, se não houver quebra desse barro endurecido, impossível mudança. E quando você diz, e quando eu digo: Senhor, quebra a minha vida e faz-a de novo, eu estou dizendo para Deus: pode fazer e quebrar da forma que o Senhor quiser. Porque é muito melhor ser quebrado pelo oleiro que é Deus, do que ser quebrado pelo mundo. E muitos ainda não captaram essa ideia. Nós temos algumas aplicações práticas das Escrituras, porque temos representações claras aqui da palavra do Senhor. Temos personagens, temos situações, temos objetos. Por exemplo, no versículo 2, a palavra do Senhor foi lido aqui. Veio a Jeremias e disse para ele o seguinte: dispõe-te. E faz o quê? Desce à casa do oleiro. E lá, as palavras de quem? Aqui, só para você ter uma ideia, no contexto, a casa do oleiro, em algumas regiões, ela provavelmente ficava numa várzea, um lugar bem baixo. Por isso Deus está dizendo: não vai ser fácil lá o acesso, você precisa descer. Nada plano, você tem que descer. Você tem que descer à casa do oleiro, porque lá eu vou ensinar algo para você. Primeiro ponto de Deus, quando Ele pede para mim e pede para você descer a algum lugar, Ele está dizendo: seja humilde. Ele quer tratar com a nossa humildade. E a igreja, a casa do oleiro, é um lugar onde nós precisamos entender que é o lugar da família de Deus se reunir para adorar. E como família de Deus, nós precisamos agir com humildade. Por isso que Paulo dizia assim: não pensemos de nós além do que convém. Cada qual não tem em vós aquilo que é propriamente seu, mas tendo em vista o que é do outro. A casa do oleiro, a igreja, é lugar de humildade. Nós precisamos descer, acabar com todo o orgulho, com todo o egoísmo, deixar os nossos títulos de lado. Quando eu digo eu vou na casa do Senhor, eu me alegro em ir à casa do Senhor, todos os meus títulos têm que ser deixados de lado, todo o meu orgulho deixado de lado, porque lá é o lugar que eu desço, e o meu orgulho tem que cair também. Eu preciso aprender que na casa de Deus eu sou irmão, todos nós somos irmãos. Claro, aqueles que já entregaram a vida a Jesus. Somos irmãos, mas o que acontece? É um orgulhoso, é um rancoroso. E Deus está dizendo: Jeremias,
desce à casa do oleiro. Precisamos nos ajoelhar perante o Senhor, nos humilhar e confessar que somos pecadores, mesmo salvos, somos pecadores. Não levamos vantagem sobre ninguém. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, na casa do oleiro, o que tem imperado é justamente o orgulho. Mas ele disse mais: desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. A igreja é o lugar de ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, porque é a palavra de Deus que nos limpa, que nos molda. Eu estava conversando sábado com uma senhora guerreira, passou muito tempo aí na luta. Você vê no seu semblante, você vê nas suas rugas como aquela mulher lutou. E ela disse assim para mim: pastor, muito obrigado porque o senhor cedeu um irmão para fazer um serviço lá em casa. E eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito desse irmão. E depois que ela falou, eu disse assim: não por isso, mas eu quero aproveitar para fazer o convite, e acredito que esse irmão já fez o convite para a senhora. Vá domingo à casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. E ela disse assim: não, pastor, a Bíblia ensina que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele está. E eu disse para ela: mas a Bíblia também não anula Hebreus, capítulo 10, que diz: não deixemos de congregar, como é costume de muitos. O que é que tem acontecido hoje? As pessoas, muitas, não querem estar na casa do Senhor, na casa do oleiro. Não querem ser moldadas, não querem ouvir a palavra. E se vão na casa do oleiro, é por conveniência. Mas eu fui, mas eu não gostei daquele culto. O culto não é para mim, não é para você, o culto é para Deus. Eu estou na casa do oleiro para ouvir a palavra pura do Senhor, porque é essa palavra que vai me limpar, que vai me transformar. E Deus disse: Jeremias, você desce, você vai até a casa do oleiro e lá você vai ouvir as minhas palavras. Você não vai ouvir opinião, você não vai ouvir experiências de ninguém. São as minhas palavras, Jeremias, que você vai ouvir. E a pregação hoje, infelizmente, em alguns lugares, não é mais a prioridade na igreja, por conta dos seus shows, dos seus espetáculos. Mas eu fui naquela igreja e saí abençoado, porque a igreja tem um grupo de louvor maravilhoso, e eu pulei, eu vibrei. Mas você aprendeu o que da palavra do Senhor? Porque a casa do oleiro é lugar de se ouvir a palavra do Senhor. Eu não lembro o que foi que eu aprendi, mas olha, aquele louvor foi uma bênção. Aquele testemunho, Jeremias, lá você vai ouvir as minhas palavras. E amados, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé é fortalecida. Você vai ouvir muitas palavras por aí de gente, mas não vai adiantar nada. Você vai ouvir palavras que apenas massageiam o seu ego. Você está numa situação, a pessoa vai dizer: olha, Deus não quer que você passe por isso. E isso é uma mentira, porque se você está passando, Deus quer que você passe por isso. Deus está no controle da situação. E aí você ouve um massagear de ego: Deus não quer que eu passe por isso, né? Então eu vou orar: Senhor, eu não quero passar por isso, eu não aceito passar por isso. Quando a palavra do Senhor diz que muitos foram chamados para sofrer no nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor, a casa do oleiro, é um lugar onde nós aprendemos a palavra para sermos moldados. Porque quando eu ouço a palavra de Deus e ela me garante que não volta vazia, Deus começa a moldar a minha vida. Muitas vezes os nossos relacionamentos com os irmãos, Deus também utiliza a casa dele para moldar a vida. Aí a pessoa diz assim: não, porque eu aprendo em casa. Poxa, você aprende em casa, glória a Deus, mas você aprende muito mais na igreja de Jesus Cristo. Você aprende com o seu irmão. Em Provérbios capítulo 27, fique com o dedo em Jeremias e volte um pouco para Provérbios capítulo 27. Provérbios 27, versículo 17. Você precisa desse contato com a igreja, você precisa desse contato com o irmão. Provérbios 27, versículo 17, diz assim a palavra de Deus:
como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. É necessário esse contato com os irmãos. Nem tudo é mar de rosas. Eu tinha um problema sério com oposição. Eu achava que a oposição não era coisa de Deus. Mas se não é coisa de Deus, espera lá, Marcelo. Se não é coisa de Deus, então Deus teria que ter feito todo mundo igual a todo mundo. E Deus não fez isso, Deus fez cada um diferente. Eu sou diferente, no mundo não existe ninguém igual a mim. A minha impressão digital em 7 bilhões de pessoas é única. Porque Deus sabe o que faz e é necessário isso. Eu tinha um problema. Hoje entendo que oposição é necessário. Porque molda o caráter do opositor e daquele que às vezes acha que está tendo oposição. Aprendi isso. Estamos num mundo onde é necessário esse atrito e principalmente na igreja nós podemos aprender muito. Você não é obrigado a concordar com as minhas ideias. Eu não sou obrigado a concordar com suas ideias, mas eu sou obrigado a respeitá-lo. Porque isso ajuda no processo de moldagem de Deus. Quando Ele vai pegando o barro e Ele vai trabalhando. Na igreja, na casa do oleiro, nós aprendemos a respeitar os irmãos. Aprendemos a respeitar autoridades. Seguir princípios e normas bíblicas. Porque é um padrão, é um manual. Por isso é que Deus manda ir à casa do oleiro, que é a casa dele, que é a igreja. Mas precisamos ser humildes para entender isso. Volte lá para Jeremias. Porque aqui tem um oleiro. Não é qualquer oleiro. Versículo 6. Jeremias 18, versículo 6, a palavra diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como eu falei, não basta estar apenas na casa de Deus, na casa do oleiro. É preciso estar nas mãos do oleiro. Deus quer ser o oleiro que molda a sua vida. E muitas vezes você não deixa que isso aconteça. Por isso que ele faz a pergunta: eu como oleiro, eu não posso fazer como fez aquele oleiro? O que é interessante é que o oleiro ele não pergunta para o barro se pode fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo outro. Ele não pergunta não. O oleiro simplesmente mete a mão. Aí Deus diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Quando Paulo escreve aos cristãos em Roma, porque muitos estavam achando que Deus era injusto. Como é que pode um Deus santo simplesmente tratar de uma forma um povo e tratar de outra forma o mesmo povo? Porque o povo é um só, é a raça humana. Aí Paulo diz assim, ó: vocês não conhecem a Deus, cuidado com o que você fala. Ele é o oleiro. Ele tem poder para fazer o que Ele quer do que é dele. E muitas vezes estamos dizendo para o oleiro como ele deve trabalhar. Nós somos vasos. Aí ele diz: quem és tu, a criatura, para dizer para o seu Criador, por que me fizeste assim o assado? Romanos 9. Mas Deus é tão maravilhoso, o nosso oleiro é tão tremendo, Ele nos ama tanto, que Ele pergunta se Ele pode moldar a sua vida. Ele te salva, mas você que vai dizer para Deus o quanto quer ser moldado por Ele. E o que é que muitos fazem? Senhor, até aqui está bom, até aqui deixa que eu sei resolver o problema. E não sabemos, não temos essa capacidade. Mas Deus ainda assim, como Pai amoroso, respeita isso. Deus ele não avança além daquilo que você permite. Você que é salvo em Cristo Jesus. Você viu aí no vídeo que pelo menos três situações são mostradas no tratar do vaso. O que é que o oleiro faz? Com as mãos ele vai moldando. Você viu lá ele moldando barro. Significa que nossas vidas elas são transformadas somente quando estamos nas mãos do Senhor. É muito fácil e cômodo para mim dizer que conheço a Bíblia toda, que sei toda a história do cristianismo, que sei das origens, mas não vai passar de conhecimento.
se eu não estiver nas mãos, como aquele vaso foi, como aquele barro estava nas mãos do oleiro. Não mostrou ali, mas você percebeu que estava girando, não foi? Naquele equipamento ali, o que é que você acha que fazia girar? Os pés. Não foi mostrado, mas você conhece um pouco aquele equipamento. É Deus com os pés dele movendo a roda onde nós estamos, onde o barro está, para que aquele movimento possa fazer o barro maleável, ele possa trabalhar com as mãos. Então você vê Deus usando as mãos, usando os pés. Deus tem feito isso em muitas vidas, para que nos tornemos maleáveis. E aí ele dá uma girada na situação que nós estamos, nas circunstâncias. Por isso que precisamos aprender que todas as circunstâncias é esse giro que Deus está dando com os pés, para que você se torne maleável. E muitas vezes você não entende isso. Você reclama, você chora, porque eu tenho que passar por isso, com ingratidão. Até mesmo as frustrações, e olhe que são muitas frustrações que nós temos. Até essas frustrações, Deus utiliza para o seu próprio bem. Até as suas frustrações. Só que Deus também trabalha com os olhos. Ele está olhando para o barro. Ele vê como é que está a situação, quando o barro está pronto. Ele está tateando ali, mas ele está observando. Se o vaso tem algum defeito, o que é que ele faz? Ele volta, ele molda tudo de novo, aproveita que o barro ainda está mole, ainda está flexível, ele trabalha, ele vai observando. Mas quando está bonito, quando está pronto, o que é que ele faz? Ele vai contemplar com carinho a obra que ele fez. Hoje de manhã, você que esteve aqui, aprendeu que Deus tem um plano na sua vida. Qual é o plano na sua vida? Tornar você semelhança a Cristo, tornar você semelhante a Cristo. Agora fique imaginando Deus trabalhando, você como um barro, nas mãos dele, Deus te moldando, ele observando que todo o trabalho dele está valendo a pena na sua vida. Olha que tremendo isso para Deus. Então ele vai contemplando aquela obra. Você viu que no começo era apenas uma massa, toda estranha. E era um pedaço tão pequeno, eu nem imaginava que ia virar aquele vaso. Um pedaço de barro, tão insignificante, virar um vaso daquele. Eu penso que aquele oleiro estava contemplando a obra das mãos dele. Deus é o oleiro. Ele está moldando a minha e a sua vida. Porque Ele quer fazer de mim e de você um vaso novo. No versículo 4 de Jeremias 18, aí entramos em cena. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele o quê? Segundo bem lhe pareceu, ao vaso ou ao oleiro? Porque o vaso é obra de arte de Deus, do oleiro. Nós somos essa obra de arte de Deus. O que é mais interessante é que somos moldados todos os dias pelas mãos do Senhor. Mas nos esquecemos muitas vezes da nossa estrutura. É aqui que a gente volta para o primeiro ponto. A quebra de orgulho, a quebra da vaidade só acontece quando reconhecemos quem somos. E a Bíblia fala quem somos. 2 Coríntios capítulo 12. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 7. Em dado momento, Paulo se orgulhou. O mesmo Paulo que disse que nós tínhamos, que na verdade nós temos, um tesouro em vasos de barro. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim, ó: e para que não me ensoberbecesse
com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O mesmo Paulo que tinha falado. Irmãos, quando vim ter convosco, não ostentei usar de palavras cheias, palavras rebuscadas, para que a vossa fé não se apoiasse nas minhas palavras, mas se apoiasse nas palavras de Deus, para que a vossa fé se apoiasse na palavra de Deus. Porque nós temos o tesouro do Espírito Santo em vasos de barro. Mas num dado momento, Paulo, como um vaso de barro, ele se esqueceu. E para que ele não viesse se exaltar, Deus vai lá, moldando, permite que Satanás venha com um espinho, com um dardo na vida dele. Precisamos entender que nós somos terra, que a matéria física do barro é o pó, mas quando está seco, ele não pode ser moldado. E hoje, na casa do oleiro, tem vasos secos, rachando. Nós sabemos que Deus nos formou do pó da terra. O pó significa fraqueza. O pó significa dependência. Eu não tenho direito de pensar muito mais do que convém, porque eu sou pó. Eu sou barro. E às vezes eu quero sair voando, eu quero andar sobre as águas, porque eu sou filho do rei. Eu penso, eu ajo dessa forma porque eu tenho direitos e eu vou correr atrás dos meus direitos. Que direito nós temos? Somos barro, somos pó. E Deus conhece a nossa estrutura, mas muitas vezes nem nós conhecemos. Salmo 103, versículo 14. Passei aí por sua Bíblia. Salmo 103, versículo 14. Versículos 13 e 14. Salmo 103, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor, assim o oleiro que nós estamos falando aqui, se compadece dos que o temem. Dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe disso porque Ele é o oleiro, mas nós muitas vezes nos esquecemos. Somos pó. Não há espaço para queixo lá em cima. Não há espaço para arrogância, somos pó. Ah, mas ele, olha, aquele ali é um miserável. Aquela ali é uma miserável. Eu tenho. Não temos nada, não levamos vantagem alguma, somos pó. Todos somos pó. Mesmo que você não reconheça isso, você é frágil, você é pó, você é levado pelo vento. E você só aprende isso na casa do oleiro. E quando você está lá com o queixo lá em cima, está duro, é aí que Deus precisa entrar em cena, Ele precisa quebrar, precisa fazer de novo. Senhor, quebra a minha vida e faz-a de novo. Percebeu que aquele barro ali estava meio úmido, não foi? Precisa de água. Para quebrar, para moldar, precisa de água. É a água que molha a terra, que faz a liga no pó, que junta tudo, para tornar o barro moldável. Não tem como moldar um barro enrijecido, ressecado, se não quebrar de novo, jogar água em cima de novo. Por isso Deus está molhando, e a água simboliza a palavra de Deus. Efésios 5, 26, vai lá para Efésios, capítulo 5. Avance um pouco aí. Efésios, capítulo 5. Efésios 5, 26. Para não ficar uma coisa solta, versículos 25 e 26. Efésios 5, 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha o 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio do quê? Da lavagem de água, pela palavra. Aí eu contei aqui há muito tempo a ilustração de um jovem
que ele estava observando, ele queria saber, pai, por que, que a palavra fala, e várias vezes diz que a palavra é como a água. Como é que a palavra de Deus nos limpa? Não consigo entender isso. Aí o pai, sabiamente, ele pega o jovem e diz assim, ó, tome aqui, meu filho, esses 2 cestos de palha entrelaçados, e disse assim, ó, você vai até o rio, e você vai trazer carregado nesses dois cestos água. Vai lá, teu pai vai esperar. Ele, não pai, mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Vai lá que eu vou te responder. Ele foi correndo, todo alegre, pegou a água no rio. Quando ele chega para o pai, ele nem se deu conta que a água tinha passado entre as arestas do cesto de palha. Ué, meu filho, cadê a água? Ele, pai, nem notei, acho que eu tenho que ser mais rápido. Ele vai correndo, volta, mas não dá tempo. A água, ela vai passando. Ele disse, pai, por mais que eu tente aqui, não vai funcionar, não vou conseguir trazer essa água. E o pai sabiamente diz assim para ele, filho, você percebeu o que aconteceu? Você notou que os cestos que eu te dei, eles tinham arestas e estavam muito sujos? O que aconteceu todas as vezes que você tentou trazer a água até mim? A água, ela passava pelas arestas e ela ia lavando o cesto. A palavra de Deus tem o mesmo poder. A gente ouve a palavra e ela começa a limpar. E ela vai limpando, limpando, limpando. Mas só a palavra de Deus faz isso. O que Gandhi fez, o que Buda fez, o que Maomé deixou de fazer. Ah, foi bonito, ótimo, o que o Papa está fazendo no Brasil, que maravilhoso. Mas o que limpa é a palavra. É a lavagem pela palavra. Por isso que Deus utiliza a palavra como água. Só que não vai parar por aí não. Não foi mostrado ali no vídeo. Mas depois de tudo isso, entra em cena som. Entra em cena o fogo. E o fogo é necessário. Porque o fogo não foi mostrado ali. Aquele vaso vai precisar de fogo. Vai precisar ir para o forno para ele ficar duro de novo. Depois de pronto, esse vaso tem que passar pelo fogo para ficar cozido. Aí é que nós pensamos, Senhor, por que tanta prova nas nossas vidas? Senhor, por que é que eu estou passando por tudo isso? Por que esse fogo ardente, Senhor? Porque Deus está preparando, chegando no ponto dele. Muitas vezes não aproveitamos a chama que Deus permite nas nossas vidas e não entendemos que essa chama é necessária para nos moldar, para finalizar a obra de Deus. Aí é que o vaso vai ficar firme, vai ficar pronto para enfrentar todas as dificuldades na vida. Hoje muitas pessoas não sabem lidar com problemas na vida porque não estão prontas para isso. Estão ouvindo muitas coisas, estão lendo coisas fora das Escrituras. Mas Deus ensina, lá em Pedro, irmãos, não estranhei a prova ardente como se por fogo viesse a ser provado. Como se algo estranho tivesse acontecendo. É Deus no processo de modelagem desse barro, desse vaso. E é necessário que haja o fogo nas nossas vidas. Mas não é esse fogo que o pessoal anda buscando aí, fogo estranho não, viu? Estava batendo um papo hoje, Dedé, sobre isso. Algumas pessoas dizem assim, ó, não vou lá muito na igreja. Pô, igreja é legal, igreja da palavra, mas lá não é igreja de fogo. Não é igreja de fogo. Fogo, em muitas situações das Escrituras, é juízo, viu? Você que muitas vezes sai por aí buscando fogo. Ah, pastor, olha, eu vou buscar a igreja de fogo. Fogo é juízo, viu? Deus disse que Jesus Cristo batizaria com água. Aliás, João batizaria com água, mas aquele que viria batizaria com Espírito Santo e com fogo. Fogo ali é juízo. Aí as pessoas estão dizendo assim, ó Senhor, derrama o teu fogo. Ah, se Deus ouvir tua voz, glória a Deus que Ele não atende a tudo que a gente pede. Porque quando Ele derrama fogo, sai de baixo. Ele vai queimar. Ele vai queimar. E tem pessoas buscando aí fogo estranho. Esse fogo aqui necessário é o que Pedro explica quando ele escreve a sua carta. É necessária essa prova para a finalização desse processo. Precisamos passar pelo fogo para estarmos firmes.
Eu preciso aprender todos os dias que eu não posso ser seco como pó. Eu tenho que ser lavado pela palavra de Deus. Eu preciso ser moldado por Deus. Mas para isso eu só vou entender se eu souber que na casa do oleiro, Deus quer me modelar. Porque senão vamos à casa do oleiro, vamos ouvir bons louvores, vamos ouvir algumas mensagens que massageiam o ego, mas não vamos estar à disposição do oleiro. Saiba, meu amado e minha amada, você que está aqui nessa noite, você que veio, se dispôs a estar aqui conosco, Deus, Ele quer moldar a sua vida. E se não fosse por isso, você nem estaria aqui hoje, mas você está. Deus, Ele não trabalha com acaso não, viu? Não, nada acontece por acaso. Deus te trouxe aqui para você ouvir a voz dEle. Deus disse no seu coração, desce à casa do oleiro. Porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Não somente ficar no âmbito de, eu vou ouvir a palavra do Senhor, isso foi bom para a minha vida. Mas dizer assim, ó Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro eu estou aqui. Eu quero ser moldado, Senhor. Quebra, Pai, a minha vida e faz-a de novo. Eu tenho visto, claro que nem tudo é mar de rosas, mas um pouquinho de rosas que surge. Pessoas orgulhosas sendo quebradas pela palavra de Deus. Eu tenho visto Deus fazendo transformações em corações que eu nunca imaginava Deus transformar. Pessoas que eram consideradas símbolos de orgulho e Deus fazendo uma obra tremenda na vida dessas pessoas. É o poder da palavra do Senhor. É quando a pessoa está dizendo, Senhor, eu não aguento mais isso. Eu levei minha vida sempre respaldada no orgulho, sempre achando que eram as minhas vontades, que era aquilo que eu desejava, mas não, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E eu sei que o Senhor pode fazer muito, quebrando esse vaso seco, moldando e utilizando como vaso de honra. Porque muitos, mas muitos têm sido usados como vasos de desonra. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Diga para Deus no seu coração, Senhor, eu quero ser, Senhor. Eu quero ser como um vaso nas tuas mãos, Senhor. Eu quero que o Senhor quebre a minha vida, Pai. Eu quero que o Senhor faça de novo. Porque é muito fácil cantarmos isso. O mais difícil é viver. É dizer para Deus, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Soberano e amado Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre atende às nossas necessidades. Não o que nós queremos, porque julgamos ser necessário. Mas por conhecer cada massa, cada barro, o Senhor molda de acordo com a necessidade. Estamos aqui, Senhor, eu sei que muitos estão dispostos a se entregar mesmo ao Senhor. A dizer, Senhor, pode quebrar mesmo. Tem muita coisa aqui que precisa ser arrancada. Muito orgulho, muita vaidade, Senhor. Coisas essas que causam ressequidão. Ó Senhor, quebra e faz de novo, porque nós estamos aqui ao teu dispor. E o Senhor tem direito, como aquele oleiro, para fazer da mesma forma. Tudo aquilo que não te agrada, Senhor, que o Senhor venha desfazer no meio do teu povo. Todas as mentiras de Satanás sejam arrancadas, ó Pai. Porque Satanás tem enganado o teu povo, ele tem dito que parte das escrituras são suficientes, mas a Bíblia ensina que toda a escritura é suficiente, não parte dela. E aí pegam pontos para dizer que o Senhor está onde tiver 2 ou 3 reunidos, justamente para satisfazer uma necessidade de ficar em casa, Senhor. De não se sacrificar para estar na casa do oleiro. Quebranta o teu povo, Senhor, a entender que este é o melhor lugar para nós estarmos nesse dia, Senhor. Porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas e nós só temos motivos para agradecer, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por nos fortalecer. Obrigado por nos quebrar, Senhor. Muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor não quebra e deixa lá à toa. O Senhor quebra e faz de novo. E nós somos gratos, Senhor, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.